Hey jovens, tudo bem? Eu sou Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14. E pois é, Pânico. Pânico 5 foi oficializado e Neve Campbell vai voltar como Sidney Prescott. Eu fiquei muito feliz com essa notícia porque Pânico é uma das minhas séries favoritas, eu amo Pânico, então eu tô muito feliz com essa novidade. E melhor ainda é saber que a Sidney vai voltar, porque até então o que a gente sabia é que Pânico ia acontecer, mas poderia ser um reboot. E eu fiquei muito triste com a ideia, porque não é bem o que eu queria. E que, por mais que a Sidney apareça no filme para passar o bastão para o novo grupo de protagonistas, isso significa que esse quinto filme vai ser uma sequência e não reboot. Ou seja, não vai estar jogando no lixo tudo que foi mostrado até aqui. Então eu fiquei muito feliz com isso. Mas espero que faça jus a essa franquia que eu adoro. Pânico é a minha série de infância, eu nunca vou esquecer a minha reação vendo Pânico 4 no cinema. Ano que vem vai fazer 10 anos que Pânico 4 foi lançado, né? Então, quando Pânico 5 for lançado aí, vai ter pelo menos mais de 10 anos que a gente não vê nada desse universo, tirando as séries, né? Porque as séries existem, mas elas, pra mim, nem fazem parte do mesmo universo. Alguns consideram, eu não considero não. É uma história à parte, como se a franquia Pânico não existisse mesmo. Então, para comemorar dessa notícia de que Pânico 5 tá chegando aí, eu decidi fazer uma lista do top assassinos da franquia, do pior ao melhor. São 7 assassinos no total, né? Então eu vou falar um pouco de cada um deles, beleza? Então vamos lá. E pessoal, vale dizer que essa é só minha opinião, tá? Vocês têm todo o direito de concordar ou discordar. Então, se vocês discordam, vão aqui e façam a lista de vocês, ok? Então, pra mim, o pior assassino da franquia Pânico é Mickey, de Pânico 2. Ele é o ajudante da assassina principal, que é a Senhora Loomis, e a motivação dele, pra mim, foi a mais louca e sem noção de todos os assassinos da franquia. Na ideia do Mickey, ele era totalmente lunático, né, obcecado por filmes de terror, e ele queria ser pego. Ele ajudou a Senhora Loomis porque ela ajudava ele, se eu não me engano, a bancar a faculdade, né? Então ele decidiu retribuir de certa forma, fazendo um massacre. Mas ele era um assassino que ele mesmo fala que queria ser pego, porque ele queria culpar os filmes, queria que tivesse julgamento, tudo mais, toda essa onda. Mas, gente, vamos encarar, né? O Mickey, no julgamento, culpar os filmes de terror é muito sem noção. E por esse motivo eu acho que seria um motivo ridículo, porque ele seria com certeza julgado culpado e seria preso pelos crimes que ele cometeu. Então não faz muito sentido para mim ele provocar todo o massacre que ele fez e querer ser pego. Não faz sentido para mim isso. Então, para mim, ele foi um assassino muito sem noção, que fez muita besteira, né? Matou muita gente e no final não tinha nada. Então, pra mim, assim, o Mickey foi um personagem legal, foi interessante. Apareceu alguns momentos ali, né, ele mexendo com a cabeça da Sidney, mas ao mesmo tempo ele não foi aquele vilão, ele não foi, assim, memorável. Então ele fica com o último lugar da lista. O vilão de número 6 da lista é Charlie Walker, o parceiro de Jill Roberts de Pânico 4. Porque eu acho que ele é o segundo pior dos vilões de Pânico. Porque assim, as motivações dele também assim não foram pra mim muito fortes. Ele era outra pessoa, fanática por filmes de terror, né? E que quis a fama pela fama como a Jill. Só que pelo que eu vi, a Jill sempre foi a cabeça do plano todo, né? Enquanto o Charlie era o executor. Então, assim, por mais que a Jill tenha um motivo interessante e eles compartilhem um pouco da mesma ideia, o Charlie não teve tanta força quanto ela. E se parar pra pensar, eu acho que ele foi um vilão até um pouco ingênuo, porque vendo a história e tudo mais, eu acho que ele confiou muito na Jill.
Então, pra mim, ele foi um assassino fraco e que se morreu foi muito bem feito. Apesar de dele ter sido um vilão bem decisivo, né? Ele matava com firmeza, ele tinha convicções do que estava fazendo. Eu acho que ele pecou muito em confiar na parceira dele e as motivações dele também, como eu mencionei, era assim, não eram tão fortes. Então, o Charlie fica aí com o sexto lugar da lista. O quinto lugar da lista fica para Stuart, de Pânico, o primeiro filme. Reparem que até aqui, né, eu só falei dos capangas, dos vilões principais, né? Mas é isso aí, gente, coincidência. Por que eu botei o Stuart no quinto lugar aqui? Porque eu acho que dos capangas, ele foi o que mais teve, assim, um propósito, um motivo. Ele era viciado em filmes de terror também, né? Mas pelo contexto da história, eu acho que ele tinha assim uma certa paixonite pelo Big Loomis. Então, de certa forma, eu poderia dizer que o amor fez ele agir. Ele gostava do Big, inclusive isso é mencionado em algum momento em Pânico 2 pelo Randy, né? Então, é um ponto interessante. E o Stuart era um vilão que tinha muito ressentimento. Todos os personagens que ele matou em Pânico 1, com exceção do cameraman da Gale, o Kenny, machucaram ele de alguma forma. A Casey Becker, o Steve, né? E a Cici, por exemplo. Então, pra mim, o Stuart realmente agiu com cabeça, sabe? E foi o vilão, entanto, junto com o Big, né? Ali, dando início a essa história. Então, pra mim, o Stuart, ele é dos capangas, o melhor capanga, inclusive motivado por sentimentos que até então ficaram subliminares na história. Então, Stuart de Pânico 1 tá no quinto lugar da lista. O quarto lugar da lista fica para Senhora Loomis, ou Debbie Salt, como ela é chamada no decorrer de Pânico 2. Por que eu botei ela aqui? Porque o objetivo dela era matar Sidney e causar sua vingança por causa da morte de Billy, que era o filho dela. Só que o que acontece, gente? Por mais que seja plausível, né? Eu acredito que muitas mães que perderam os filhos por assassinato, alguma coisa assim, querem vingança. A verdade é que a senhora Loomis não foi uma boa mãe. Quando o pai do Billy traiu ela com a Maureen Prescott, a senhora Loomis foi embora e abandonou o Billy com o pai, sendo que, pela ideia cronológica, o Billy era menor de idade e ele poderia ter ido com ela, porque como o pai é que traiu, ela tinha prioridade sobre a guarda do Billy em relação ao pai. Mas não, ela deixou o Billy lá e foi embora. Então isso mostrou uma forte negligência da senhora Loomis em abandonar o Billy. E também não existe desculpa, né, gente? Querer se vingar, sair matando todo mundo. Então, pra mim, dos vilões principais, a senhora Loomis foi assim, tinha um motivo, mas não justificou nada que se fez ali, não foi um motivo forte. Na verdade, foi uma loucura anexada à ideia de querer reviver um assassino que provocou muito terror no passado em Woodsboro. Então, a senhora Loomis fica aí, né, com o quarto lugar. O terceiro colocado da lista fica para Big Loomis. Por que eu coloquei ele aqui? Porque o Big tinha umas ideias assim plausíveis. Na verdade, ele tinha mais de um motivo para querer fazer todo o massacre que ele fez no primeiro filme, né? Por exemplo, além dele ser obcecado por filmes de terror e anexado às loucuras do Stuart também, né? Ele ainda queria se vingar pelo fato da Maureen Prescott ter sido o motivo da senhora Loomis ter ido embora, né? Então, realmente, por causa da família Prescott, o Big teve toda a família dele destruída, desestruturada ali, né? Então, isso afetou muito ele. Não dá para saber como era a vida do Big antes dessa traição do Sr. Prescott com a Maureen. Mas, pelo que é mostrado, né, eles tinham até uma vida boa. Mas depois que aconteceu tudo isso, o mundo do Big caiu e isso meio que afetou ele de muitas formas. Mas também, gente, vale dizer que o Big, ele era um psicopata, tá? Mas ele não ia ser um assassino.
ele foi assassino porque ele ouviu conselhos do Roman. Então, o Roman serviu de certa forma como catalisador para esse lado psicopata do Billy. E o Billy agiu com muita frieza. Em determinado momento de Pânico 3, é dito que a ideia de ter o Stuart como aliado era para o Billy incriminar ele quando tudo acabasse. Então, por mais que parecesse que tivesse uma relação entre Billy e Stuart, é só uma suposição aqui, tá, pessoal? Talvez o Billy tivesse mesmo, assim, muito próximo do Stuart, para depois incriminar ele, para depois jogar toda a culpa dos assassinatos em cima dele e se safar. Mas isso é uma coisa que a gente nunca vai saber. O Billy seria a única pessoa para falar sobre isso, né? E ele morreu. Então ficam aí teorias sobre essa história. Será que o Billy e o Stuart realmente tiveram relações? Ou será que foi tudo plano do Billy, ouvindo os conselhos do Roman para poder incriminar o Stuart? Vai saber. E é interessante como as ideias do Billy eram plausíveis, eram interessantes, mas ao mesmo tempo ele foi longe demais. O plano do Billy teria dado certo se ele não fosse tão narcisista e não ficasse falando pra Sidney sobre os planos dele e matasse ela logo, por exemplo. Porque oportunidades para matar Sidney ele teve e muitas. Só que ele preferiu ficar falando do plano, disso e daquilo e deu gancho para ela revidar. Então o Big foi um vilão, um assassino com motivos interessantes, numa época interessante e podia ter se dado muito bem, mas ele vacilou e acabou morrendo. Então, pelo contexto, pelo fato dele ter sido o primeiro Ghostface, ou seja, teve toda a criatividade dos telefonemas, da máscara junto com o Stuart, ele merece aqui o terceiro lugar da lista. E o segundo lugar da lista é da Jill Roberts, de Pânico 4. Por que eu botei a Jill aqui como a vice-campeã? Porque eu acho que os motivos dela como assassina são muito convincentes, são muito atuais, muito interessantes, por mais que muita gente discorde disso. Ela queria apenas ter fama e acreditava que um massacre, alguma tragédia da família dela ou com ela deveria acontecer para ela conseguir essa fama. E é de certa forma o que a gente vê hoje em dia, o que a gente já viu, o que já aconteceu, existem antecedentes sobre isso, então é interessante, gente. E a Jill, ela arquitetou tudo, teve muita audácia, foi um massacre com a maior quantidade de mortes de toda a franquia. E no final ela ainda teve a coragem de trair o parceiro dela que confiava cegamente nela, que foi o Charlie. Então, por tudo que ela fez, eu acho que ela foi uma vilã nata. Ela tinha tudo para se dar bem também, só que ela vacilou ali no finalzinho, né? Então, realmente, a Jill foi uma vilã muito interessante. Eu falei de Pânico 4 já, quando eu criei o canal, o link está na descrição. Então, ali eu vou falar um pouco mais sobre essa ideia. Então, a Jill tá aí, né, com o segundo lugar como uma vilã muito interessante de Pânico 4 e provavelmente uma das melhores da franquia. E, gente, terminando a lista, em primeiro lugar fica Roman Bride de Pânico 3. É curioso que, pra mim, o melhor assassino da franquia tá no filme mais fraco. Por que eu botei o Roman como o melhor assassino? Gente, porque se botar na ordem cronológica, ele foi o responsável por tudo de ruim que aconteceu na vida de Sidney. Porque ele foi o catalisador, né, de Billy para se tornar um psicopata. Foi ele que aconselhou o Billy, que fez o Billy planejar todo o massacre do primeiro filme, que como consequência desse massacre ocorreu o segundo filme. Ele sozinho provocou um massacre enorme no terceiro filme. E a motivação dele, pra mim, é a mais plausível. Pior do que o Big de ter sido abandonado pela mãe. Tão ruim quanto o fato da senhora Loomis ter perdido o filho e estar se vingando por isso, o Roman estava se vingando pelo fato da mãe dele, que era Maureen, ter rejeitado ele. Então imaginem só o fato de uma mãe estar rejeitando o filho e ele ao mesmo tempo está vendo ali que a Sidney, né, que é a meia irmã dele, tem uma vida boa, feliz, enquanto ele simplesmente foi abandonado, esquecido. Então realmente foi uma situação triste ali.
E dá pra ver como a Marie Prescott realmente era uma mulher que não valia nada. Ficou com o pai do Billy, abandonou o filho. Então realmente é complicado, né, pessoal? Então o Roman, ele tinha muita raiva, né? Ele tinha assim muito ódio, muito rancor. E tudo isso de certa forma se refletiu em Sidney, porque a Sidney era o oposto do que ele era. Era tudo que ele queria ser. Então, é triste e é plausível. E ele foi um vilão genial. Como eu mencionei, além de ele ter provocado o Billy, ele provocou o massacre todo sozinho. E ele matou tanta gente quanto os outros assassinos dos outros filmes. E ele teve muita audácia ali, né, pessoal? Curiosamente, o Roman teria uma parceira que era Angelina no roteiro original, mas isso foi descartado, então ele ficou fazendo tudo sozinho. E ficou melhor, na minha opinião. Eu particularmente acho a conversa que o Roman tem com a Sidney muito bonita, muito interessante. Aquela raiva ali sendo exposta dos dois, né? Do Roman falando que tudo que era dela devia ser dele, e da Sidney falando que não aguentava mais aquilo, que era pra eles fazerem lá o que tinham que fazer ali pra acabar logo aquela história. Então, assim, gente, foi muito interessante, foi muito poético pra mim aquela cena, sabe? Então o Roman fica pra mim como o melhor vilão sem dúvidas da franquia Pânico. Ele foi um mix de sentimentos. Eu senti raiva dele, senti pena, então foi muito interessante ter esse vilão. E é isso, pessoal. Fechei aqui a lista com esses assassinos tão icônicos da franquia Pânico. E vamos ver, né, o que vem aí em Pânico 5. Nem tem muitas notícias sobre esse filme e eu já tô contando a data, a hora pra ver ele no cinema. E é isso, pessoal. Pânico 5 tá vindo aí e fé que vai ser bom. E quando a gente for no cinema assistir, a gente vai poder suspirar. Então, até o próximo vídeo. Tchau!